na escola, então assim, a gente era adolescente, né? E a gente se conheceu nessa viagem, uma professora que nos apresentou, falou pra ele, Leandro, eu vou te apresentar uma menina linda. Olha só, a professora fez um... E é verdade, Isso. A gente nunca mais encontrou ela, E assim, né? o pastor já era cristão, Sim. já... Ele era. Ah, boa, bom, entendi. Ele nasceu Ah. em berço evangélico. E aí a gente se conheceu nessa viagem, essa professora apresentou a gente. E aí eu vi algo diferente nele, né? Me apaixonei. Tinha uma luz assim, ela não sabia de onde vinha. Muito bom, muito bom. Mas aí a gente foi pra essa viagem, a gente se conheceu lá. E quando a gente voltou, eu fiquei interessada nele. Sim. E aí a gente começou a conversar, e começou a namorar. E aí eu comecei a conhecer a igreja, né? E assim, era um mundo pra mim totalmente diferente. Até um momento que eu conheci Jesus, eu comecei pra igreja, conheci Jesus, me converti. Sim. E aí que a gente começou a firmar um namoro, né? Vamos contar a verdade. Olha! Eu acho que o pastor Leandro tá falando os detalhes, hein? Eu acho que o pastor Leandro tá com os pequenos detalhes. Vamos, pastor João? Não, na verdade é o seguinte, né? Quando a gente se conheceu e tal, a gente voltou dessa viagem, não sei quem tá assistindo aí que lembra das fotos reveladas. Nossa. Você lembra? Verdade, Faz tempo, verdade. gente, faz tempo. Verdade. Então o que acontece? Ela levou não sei quantos filmes de 36 poses, né? Era naquela época. E aí no outro dia, cara, a gente voltou da viagem e a gente fez uma viagem em outubro. E aí ela voltou e foi lá na minha sala levar as fotos, cara, pra mim ver. Já todas reveladas, tal, não sei o quê, pá. Falei, tô entendendo. Eu já sei onde vai levar. Tem uma mensagem aí, uma mensagem subliminar e tal. E ela levou tal. E aí a gente começou a trocar olhares na escola, lembra? A gente ia na hora do intervalo, ela estudava numa outra sala e tal. Não, engraçado é que a gente estudou o ano inteiro na mesma escola e a gente não se conheceu. A gente só se conheceu na formatura. Na viagem, quando a professora... Que a professora fez o meio campo. Tal, fez o meio campo. Falou assim, ó, vou te apresentar uma menina aí e tal, ela é legal e tal. Ó, eu acho que vai dar certinho pra você. Eu falei, sério, professora? Tá de boa, assim. E aí, quando ela me apresentou, eu falei, legal, mas tô sossegado. Mas aí ela ficava me olhando na hora do intervalo, entendeu? Ficava me olhando na hora do intervalo e tal, foi olhando. Eu falei, essa menina tá querendo alguma coisa. E aí a gente começou a gostar, né? Começou a se gostar e tal, a gente começou a se conhecer melhor e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ó, eu sempre tive uma vida muito ativa na igreja, né? Ministério, sempre muito isso forte. Era uma coisa que eu ia perguntar pra você. Por exemplo, nessa época eu já era líder de uma banda, né? Então a gente fazia evangelismo e tal. Pra você ter ideia, né? Alguns dos líderes hoje da Igreja Cristã Mundial tal, faziam parte da banda tal. Então a gente tinha um trabalho sério de evangelização, então não podia ter uma relação assim, como é que vai fazer tal. Mas a gente começou a se conhecer e tal. E aí a gente começou a gostar, e aí eu chamei ela e falei assim, olha, pra gente ter alguma coisa, não tem como a gente caminhar sem você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas você não pode ter um encontro verdadeiro com Jesus porque você quer ficar comigo. Tem que ser o seu encontro com Jesus. Sim. E aí ela começou a ir na igreja. E aí eu tocava bateria, né? E aí eu sempre fui muito crente, assim, e tal. Então, o pastor tava fazendo apelo, eu tava lá intercedendo, né, cara? Eu baixava minha cabeça, assim, na caixa da bateria, assim, colocava minhas mãos aqui, levantava as mãos na hora do apelo, na hora das orações e tal. E aí, um dia eu tava nessa. O pastor terminou a pregação e fez um apelo para salvação. E eu tava lá, cabeça baixa, assim, orando, Senhor, traz salvação, né? E orando por ela também, Senhor, ela tá aí, né? Sim. Quando eu levanto os olhos, assim, eu vejo ela chorando, entregando a vida para Jesus. Nossa! Aí eu que comecei a chorar, né? Ali e tal, a caixa da bateria ficou cheia de lágrimas, ali assim e tal. Mas a partir desse momento ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, desse encontro verdadeiro, ela só foi se firmando ainda mais. Eu ainda brinco que hoje ela é mais crente que eu. Né? Então, assim, ela teve esse encontro e a partir desse encontro saiu um peso das minhas costas, né? Mas eu tinha, pra você ter ideia, a gente estava indo no Vale da Bênção. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Não conheço. É um lugar que tem ali na Castelo Branco, que se eu não me engano é no quilômetro 51. E ele foi formado, ele foi construído para ser um lugar de oração.
Então tem vigília toda sexta-feira. Se você quiser falar assim, eu quero tirar um tempo de oração, você pode ir para lá e vai lá e paga uma taxinha lá só para ficar lá e você fica lá o tempo que você quiser orando. Você chega lá, tem o cenáculo de oração, tem vários mapas, várias bandeiras, né, dos países. Você tem eu não sei como eles chamam lá, mas é como se fosse umas baiazinhas assim de oração. Você entra ali dentro, cara, você fecha a porta. Tanto é que teve uma vez que fomos eu, o bispo e mais um pastor da igreja. Eu entrei lá dentro, cara, e fiquei orando, perdi o tempo, né? Quando eu saí, eu procurando eles, cadê eles? Não tinha ninguém. Aí eu fui em cada um dessas bainhas, cadê eles? Não tava. Eles já estavam tomando café lá, no outro lugar. Falou, pô, eu não achei que você não ia sair mais dessa oração, pô. Eu falei, não, era eu e Deus, e tá tudo certo. E aí quando eu tava indo numa vigília dessa de sexta-feira, e a Fran tinha aceitado Jesus, tava começando a vida dela, e aí eu tava muito preocupado, né, com toda essa questão da minha vida ministerial. E aí Deus usou o motorista da Kombi para falar assim, ó, ela é minha. Então, fica tranquilo, eu te coloquei ela no teu caminho, porque ela é minha e vocês dois vão fazer a minha obra. A partir daquele momento, cara, aí foi a certeza, selou assim, né? Foi o carimbão do céu, assim, falando assim, coisa ó, linda. Vai pra frente que Coisa linda. que vai dar certo. E... chega emocionou agora aqui. É uma viagem no tempo. É verdade, né? Muito bom, né? A gente recordar. Se tem alguma coisa que o pastor esqueceu desses detalhes. Eu tenho uma experiência que eu tive no meio de tudo isso aí que ele falou, né? Que assim, né, nesse período que eu tava na conversão, porque assim, não é automático também, né? Você não aceita Jesus e no outro dia tá tudo transformado. Exatamente. Mas aí no meio dessa história toda, assim, a gente namorando. Só que assim, quando a gente namora, a gente quer tempo, né? A gente quer qualidade, quer estar junto. Eu não falei e disso. aí A parte que traz demérito pra mim. Esse foi um período bem difícil pra mim, porque assim, a gente começou a namorar. Então, se você quer namorar, sábado e domingo, você quer sair, quer estar junto, quer curtir. E aí eu percebi que tava meio difícil essa história. Por conta dos compromissos. Porque ele tinha muita agenda. Tinha muita coisa. Assim, na semana a gente trabalhava, ele trabalhava, estudava, então não acabava não dando tempo. Eu chegava no sábado e domingo. Cadê ele? Tava no culto de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de Não noite. mudou nada. Até agora não mudou nada. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fui fazer? E aí começou essa situação também, né? Até os meus pais falavam, mas meu, que namorado é esse que você tem? Que de sábado e domingo ele nem aparece aqui. E aí aquilo começou, né? Eu falei, mas que... Aí eu chorava, né? Falava pra ele, é melhor a gente terminar, você não me ama, você não fica comigo e tal. E aí ele foi bem incisivo, ele falou assim, ó, antes de conhecer você, eu já conhecia Jesus. Então assim, eu tenho um compromisso com Deus e eu não posso abrir mão disso. E aí ele foi muito incisivo, ele falou assim, você vai querer? Foi muito, assim, incisivo. Direto, né? Direto. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque assim... Tipo, eu tava apaixonada. Que lindo, que amor, não sei o quê. E ele chegou assim, muito incisivo. E eu falei, meu Deus, mas... Aí eu, tipo assim, como é que eu vou concorrer com Deus, né? Eu falei, não tem nem como, eu vou concorrer com Deus de que jeito? Aí eu falei pra ele, tá bom, eu aceito. Aceitei. Só que aquele sentimento no meu coração, eu falei, nunca vou poder cobrar ele sobre isso. Nunca vou poder... cobrar ele, você tá na igreja e não tá me dando atenção, porque assim, foi uma condição que eu aceitei. Você aceitou. E aí hoje eu vejo a gente também nessa correria louca, né, de 4 cultos no domingo, de um monte de coisa, muita atividade, mas assim, foi algo uma condição que eu aceitei. Então assim, eu não posso cobrar sobre isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar junto, eu tenho que colaborar, eu tenho que andar junto. Mas Deus foi muito claro comigo. Então, assim, ele me conformou isso. Falou assim, Fran, é assim que eu quero vocês. Era isso que eu ia perguntar. E quando que você começou, Fran, entender, assim, compreender melhor que ele tinha essa chamada e você começou a apoiá-lo mais nessa chamada, né? Foi só depois do casamento? Como é que foi que você começou a entender essa chamada sua também, né? Pro ministério, pra ministrar casal, junto com ele, ao lado dele. Como que você começou a entender isso aí? Você falou, não, agora eu tenho que estar junto assim, com ele. A primeiro momento, ele era mais intenso mesmo. Ele tinha mais intensidade na banda, até porque eu também não cantava, não tocava nada, né? Então, eu ia mais pra acompanhar. Mas aí depois a gente casou, e aí as coisas mudaram, e aí a gente começou a se intensificar na igreja.
né? Não mais tanto quanto banda, que banda saía muito. Banda viagem e tal, e fica fora o dia E aí inteiro. a gente começou a gente foi para uma igreja, o bispo enviou a gente para dirigir uma igreja. A gente foi para Mogi. E aí o bispo chamou ele, né? Falou assim: Leandro, eu queria que você fosse para Mogi, pastorear a igreja, ajudar o pastor tá doente, tal, precisa de ajuda. Aí ele falou pro bispo: só vou se a Fran for comigo. Que isso, hein, papai? Muito sagrado, chamou no peito. Falou, Irmão, o chefe chamou, né, cara? Vamos trocar uma ideia e tal, não sei o quê. Aí ele veio, tá, então, o pastor tá doente, vai ficar internado alguns dias e tal, a igreja tá lá, a esposa dele não consegue tocar. Você pode ajudar? Nessa época eu era diácono na igreja e tal. Falei, não, tocar sem problema, mas você consegue ficar lá um tempo? Eu falei, fico, mas eu só vou se a Fran for. Aí não sei se você já reparou, o olho do bispo é meio caidinho, né? cara? Meio Caidinho. Ele deu aquela estalada. de olho. E a sala da Fran era, tipo, perpendicular à sala dele, assim, né? Ele gritou na hora: Fran, vem cá. Aí a Fran veio e tal. Então, falando com o Leandro que precisa ir pra lá e tal. Mas ele só vai se você for, e aí? Aí quando falou pra ela ficou com aquela cara assim: se ele vai, eu tenho que ir. Porque assim, né? Como eu nasci e fui criado no evangelho, eu vi muita coisa. Meus pais sempre fizeram parte da liderança de igrejas. Sempre envolvido com a vida da igreja. E toda vez que a gente viu um homem, né, um casal, o homem, o marido, ele assumir sozinho, dava problema lá na frente. Então, por mais que a gente não tivesse a maturidade que temos hoje, por mais que a gente fosse mais jovens do que somos hoje, mas eu já tinha uma noção de liderança de igreja. Falei, pô, o cara ir sozinho, entendeu? Aí a mulher vai chegar e falar, pô, você precisa de tempo. Não tem. Mas se a gente tá junto, entendeu? O tempo é nosso. Perfeitamente. Entendeu, Cris? Por mais que é um trabalho, mas estão juntos, né? Isso. Então, assim, a dificuldade não é minha, é nossa. Entendeu? Então, o que acontece, a carga não tá só sobre mim, tá sobre nós. Entendeu? Então, esse trabalho de caminharmos juntos. Então a gente vê muitos casais assim, poxa, o pastor tá lá em cima, a esposa tá aqui embaixo, ou vice-versa. Cara, você tem uma desproporção que é muito complicado para administrar. Então você vê, eu não tenho isso, eu tenho uma graça de falar, cara, se eu não for, a Fran vai. Pronto. Entendeu? Aí o que acontece? Nessa época, foi a época que eu mais tive desenvolvimento na carreira profissional, né? Só que aí meus horários começaram a mudar. Aí quem teve que segurar a igreja? A Fran. E se eu vou sozinho, irmão? Então Deus conduz as coisas de uma forma gloriosa. Mas dividir essa carga com ela sempre foi um prazer. E esse dividir da carga, eu acho que foi onde a Fran começou a entender melhor, né? Assim, o que Deus tinha pra ela, o porquê Deus uniu vocês, né? No decorrer da caminhada, né? Porque no começo, acho que foi tudo muito... Como ela falou, né? Tudo muito confuso, né? Tudo muito... Assim, o pastor falando, parece até um pouquinho eu e a Cristiane, né? Porque eu também não nasci no berço evangélico, né? Mas... Desde muito novo eu fui muito envolvido com a vida da igreja, né? E quando a gente se conheceu, eu também não... Ela não frequentava nenhuma igreja e eu frequentava. E aí eu falei a mesma coisa pra ela, né? Falei, ó, pra gente continuar junto, eu preciso que você venha. Não tem como a gente continuar com um jugo desigual. Mas eu também não quero que você vá pra igreja só por causa de mim. Então eu quero que você seja sincero. E era engraçado que sempre eu fazia essa pergunta pra ela, não sei se ela vai lembrar. Eu falava assim, você tá vindo na igreja por causa de Jesus ou por causa de mim? E ela era sincera. Ela falava, por causa de você. Ainda é por causa de você. Olha aí. Ainda é por causa de você. Aí chegou um dia que a gente tava saindo e eu falei, e aí eu vi que ela teve uma experiência com Jesus, né, no culto. E aí eu falei, e aí? Você ainda tá vindo no culto por causa de mim? Aí ela falou assim, não, agora é por causa de Jesus. Que legal. Glória a Deus. E eu falei, se a gente terminasse hoje, você continuaria firme com Jesus? Ela, sim, continuaria firme com Jesus. Aí eu lembro que no outro dia eu fui lá, comprei um anel de namoro, não foi, amor? E aí a gente falou, não, agora sim. Eu falei pra ela, agora sim, agora a gente pode namorar, agora a gente pode ir adiante com esse relacionamento que eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar muito, né? Olha aí que história. E aí legal. a gente foi, foi loucura, assim, muito novo. Esse daí eu tinha, assim, bem novo mesmo, falar a idade vocês até espantar. Tinha 15 anos nessa época, amor? 14 para 15 anos? A gente começou a namorar, eu tinha 12, 13 anos. 13, ela tinha 13, ela tinha
muito novo, assim, Não fora da indicamos curva. isso pra ninguém, Não, viu? Não indicamos isso pra ninguém, que fique Isso é claro. idade, tá em claro. casa. Nem eu indico isso pra ninguém. Brincando. Eu falo que a gente teve muita sorte, né? Por- Assim, de ter dado certo, a gente casou novo, do casamento ter dado certo também, porque... Eram foi duas assim, crianças. Sim. Eram duas crianças se conhecendo e tal. Tipo assim, não era um namoro como de hoje em dia também, né? Que você vê Sim, os galera, sim, aquela sim. agarração, né? Era namoro. Assim, eu ia na casa da mãe dela, né? E tal, tudo. Mas eu não digo pra ninguém, até porque teve relacionamentos que a gente acompanhou que começou muito cedo. E tipo assim, foi frustrante. Assim, o que aconteceu no pós foi extremamente assim desastroso, vamos se dizer, né? E aí a gente fala isso, né? Fala que foi muito Jesus mesmo. A gente casou com 18 anos. Olha aí, mais novos que a Mas a gente. gente casou com 20. 20? E eu já achei que a gente casou assim super cedo, Ah. né? Foi assim uma falta de bagagem. Sim, Foi sim. um tempo meio conturbado, né? Mas assim, eu acredito que Deus trabalhou na gente e hoje a gente tem a oportunidade de Verdade. ajudar casais, né? Porque assim, naquela época era mais complicado, a gente não tinha Uma bagagem, uma né, pra bagagem, poder- uma A ajuda. gente não tinha bagagem e não tinha quem nos desse essa bagagem. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente elaborou o curso de noivos, foi pensando em tudo aquilo que a gente poderia ter evitado, entendeu? Excelente. Que a gente não teve, Excelente. não teve uma base, não teve uma conversa pré-nupcial, não teve, né? Não teve um Exatamente. direcionamento. Então a gente falou, pô, a gente pode fazer isso, né? A gente pode dar essa estrutura necessária para que os casais não passem por aquilo que a gente passou sem necessidade. Tem situações que são necessárias para o seu desenvolvimento. E aí a gente vai passar, não adianta. Aconteça o que acontecer, Exatamente. você vai passar, porque é um propósito de Deus até para você se desenvolver. Sim. Mas tem situações que você pode evitar. Aonde eu já caí, você não precisa cair. Eu já posso te falar, ó, tem um buraco ali. Exatamente. Entendeu? Onde deu errado para mim, eu posso chegar para você e falar, cara, ali deu errado. Olha, se você fizer desse jeito, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então vai por outro caminho. Então, é essa o nosso sentimento, né? A nossa sensação de falar assim, ó, vamos fazer esse curso de noivos e vamos instruí-los para que eles não errem nas mesmas coisas e tenham uma vida debaixo da palavra de Deus. Eu falo pra Cristiane que a gente sempre conversa, né, amor? Que o nosso relacionamento foi muito na base da vivência mesmo. Porque, por exemplo, eu não conheci meu pai biológico, né? Tive um padrasto que eu considerei como pai, hoje ele é falecido, né? Mas assim, ele não tinha. Hoje eu entendo ele. Ele não tinha aquela autoridade pra. Senta aí, moleque. Sim. Agora você vai ouvir de pai pra filho, tal. Ele era aquele cara que sempre arcou com as contas, ele sempre colocou a comida na mesa, falava ali um negócio, mas ele não era muito profundo nas conversas, né? Então, assim, tudo foi muito na vivência mesmo, assim, do dia a dia e tal. Há um tempo atrás não tinha toda essa estrutura, toda essa preocupação que a igreja tem hoje, de ter um ministério, alguém para liderar os adolescentes, não tinha. Não tinha. Não tinha. Assim, eu vejo hoje o trabalho que a ICM faz com os adolescentes, eu tive que trazer o Hugo aqui. Não, o Hugo é extraordinário. Assim, é excepcional. O Hugo veio aqui, ele falou um pouquinho do trabalho e a gente tá falando isso o quê? Há 14 anos atrás, né, amor? Não tinha, pelo menos na igreja que a gente congregava, não tinha. Então era tudo muito na vivência. Então com 18 anos a gente casou, enfrentamos várias barras, né? E aí, igual o pastor falou, diante disso daí a gente vai conseguindo aconselhar hoje, né? Na Sim. época não tinha como. Não Mas tinha. hoje, com os erros que a gente cometeu, com os acertos, a gente consegue instruir outras pessoas, né? Ótimo, é um processo, né? O processo de aprendizado, ele também pode ser pelo meio dos erros, né? Mas existe um processo de aprendizado que é o seguinte, é você ouvir e não errar onde os outros já erraram. É esse que a gente quer, né, passar para as pessoas. A gente sabe que existe a vivência, existe a experiência que cada um vai ter de uma Individual, forma muito né? especial, específica, mas o que a gente puder deixar mais leve sua carga, eis-me aqui. Pronto. Entendeu? Se eu puder tirar a carga, né, tirar o peso para você ir mais longe, porque a minha ideia, a nossa ideia é o quê? É que quem vier depois de nós chegue mais longe. Uau. Entendeu? A nossa ideia não é, por exemplo, a gente ser os líderes dos casais e nós somos os líderes e é tudo. Não. A gente tem um time, a gente tem um formato, a gente tem um pessoal para trabalhar. E quando a gente vê eles desenvolvendo, quando a gente vê eles crescendo, quando a gente vê eles pregando, quando a gente vê eles fazendo, cara, a gente fica Incrível, né? fica feliz. Esse é o nosso desejo. Porque o líder, né, que não gera líderes, ele não é um líder. Então, por exemplo, a gente fez uma mentoria agora na terça-feira passada na igreja e eu falei sobre isso. Sucesso sem sucessão não é sucesso.
Então, o que acontece? Não adianta, cara, eu ter aqui uma história linda, você olhar e falar, pô, pastor Leandro viveu isso, viveu aquilo, tal, vida profissional, vida ministerial, foi uma bênção, tal, legal. E aí, depois de mim? Se eu não deixar, se eu não formar ninguém, se eu não fizer um líder, que líder fui eu? Uau. O Lincoln fala sobre isso, né? Ele fala assim que a maior virtude de um líder é você extrair das pessoas as melhores virtudes que ela tem. Então, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas coloquem para fora o que elas têm de bom. Só que aí, por exemplo, hoje nós não estamos desafiando a Cris. Entendeu? Então, assim, ela já tá falando, já tá aí. Já tá então, assim, começando, a gente quer extrair dela o melhor que ela tem, cara. Então, assim, eu tenho certeza que ela do teu lado aqui vai potencializar o seu podcast e outros assuntos que você pode trazer, um casal. Cara, ela vai ter mais facilidade, mas isso é o quê? Pô, quem vai dar o primeiro passo? Quem vai dar o primeiro apoio? Então, assim, eu vejo, por exemplo, a gente falou do Hugo, né? Cara, eu fico feliz, eu indico ele para todo mundo, tal, porque é um cara extraordinário, um cara humilde, um cara que estuda, um cara que corre atrás. E a gente vê, aí ele tem dificuldade na vida matrimonial deles, eles estão querendo um sonho, eles chegam, pastor, ora por mim. Então você vê que é um cara que vai arrebentar, Vai. Entendeu? Vai. Ele já está no estágio legal, mas o que acontece? Ele precisa avançar mais, ele vai chegar no estágio maior, vai. Se ele continuar desse jeito, amigão, ninguém segura. Por quê? Obediente, ele é humilde, ele é temente à palavra de Deus. Ele não dá um passo sem... Pô, eu tô andando segundo o meu propósito. Então você vai vendo coisas assim, você fala, pô, valeu a pena ensinar. E para ele se tornar esse líder, algum líder teve que enxergar isso nele, potencializar. Com certeza. Então hoje você vê, né, as próximas gerações vindo, a gente fica muito feliz. Então assim, os nossos filhos, a gente quer que eles sejam, né, muito melhores do que nós. Eu não quero que ele seja, eu não quero que o Rafael seja um Leandro. Eu quero que o Rafael seja o Rafael e que ele vá muito mais longe do que o Leandro chegue. Nossa. É isso que eu quero. É isso. Eu quero que a Milena não seja Fran. Eu quero que a Milena seja a Milena, mas que ela vá muito mais longe do que a Fran vai chegar. É isso. É isso.